tratamento com você, é porque eu sou uma pessoa ignorante e não aprendi a receber exortações e repreensões. Isso é vaidade. Pessoas que se acham autossuficientes, isso também é vaidade. Verdade bíblica sobre a vaidade, Filipenses 2 e 3, alguém abre aí para mim, por favor? Filipenses 2 e 3. Alguém achou? Achou? Tem um outro microfone aqui? Ligado? Liga para mim, meu, por favor. Eu posso subir. Leve o microfone para o nosso irmão Mauro Weber. E você também aí na live, abre a tua Bíblia aí, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Verdades bíblicas sobre a vaidade. Amém? Pai, Senhor, meus irmãos, que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas por humildade de espírito. Cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Glória a Deus. Então, irmãos, olha a primeira verdade bíblica aí. Nada façais por contenda, ou seja, por obrigação. Foi pregado no domingo também. Porque se você faz alguma coisa para Deus, para a obra de Deus, por obrigação, não existe amor aí. Ou seja, não vai fluir. Porque quem não faz nada por amor, qualquer coisa para ela é empecilho. Quem não faz por caridade, por amor, qualquer coisa para ela é motivo de parar. Mas quando nós não fazemos nada por contenda, ou seja, por obrigação, e não fazemos por vanglória, ou seja, se auto-vangloriando, mas fazemos por humildade, considerando que sempre você é melhor do que a mim, isso reflete humildade, e Deus está nesse negócio. Então qual é a primeira verdade bíblica? Na obra do Senhor, não faça nada por obrigação. Porque aqueles que fazem por obrigação, eles estão buscando um alto reconhecimento humano, como nós lemos aqui na introdução. E se nós esperarmos alguma coisa do homem, talvez o homem até veja, mas talvez não veja. Ou talvez veja não no tempo que nós esperássemos, ou esperávamos que ele visse. E isso nos traz constrangimentos, ficamos frustrados, nos traz frustrações, pelo simples motivo de estar aguardando o reconhecimento humano. Isso é vaidade. Toda vez que eu for fazer algo para Deus, na obra dele, eu preciso ter isso em meu coração, imbuído no meu coração, que eu estou fazendo para Deus. E fazer para Deus é fazer o melhor, é dar o melhor, é se oferecer para Deus, e oferecer o melhor que você tem. E quando nós entramos nessa peleja, não preocupados em reconhecimento humano, você pode ter a certeza que Deus faz o teu nome reconhecido. Quer uma prova disso? O que Deus falou para Josué? Esforço e tem bom ânimo, eu sou contigo. E está escrito assim no capítulo 6, salvo engano, tá? Salvo engano. Dizia assim, ó: e a fama de Josué voava, ou melhor, corria sobre a face da terra. Olha que interessante, naquela época não tinha internet, não tinha telefone, né? As cartas eram enviadas por pessoas que iam correndo na frente para entregar um pergaminho. Mas mesmo assim a Bíblia diz que a fama de Josué corria. Por quê? Porque Josué se colocou à disposição de Deus. Então antes de Josué chegar em um determinado lugar, a fama dele já tinha chegado, e nem ele sabia. Por quê? Porque ele se doou e se entregou como um instrumento nas mãos de Deus. Então se você quer ser reconhecido nessa terra, existe sim uma maneira. Como? Se entregue para Deus, de corpo, alma e também espírito, que mesmo sem você saber, o seu nome já está sendo soprado por aí. Por isso que às vezes
os pregadores, os levitas, não digo os cantores, os levitas, às vezes o seu telefone toca, ou chega uma mensagem no seu telefone, você não conhece a pessoa, porque nem está nos seus contatos. Você, a paz do Senhor, irmãos, olha, o fulano de tal falou de você para mim, eu gostaria de te convidar para pregar na minha igreja, para louvar na minha igreja. Sabe o que é isso? É quando você faz com humildade e com amor. O seu nome, você está aqui e o teu nome está sendo sussurrado por lá. Por isso que as agendas são abertas aí fora. Agora, quando você faz para se mostrar, para se autogloriar, isso é vaidade, e disso Deus não se agrada. E quando eu disse que se nós servimos a Deus de coração, com humildade, Deus, Ele agrega à nossa vida tudo aquilo que nós precisamos e a merecemos nessa terra. Isso é embasado biblicamente. A segunda verdade bíblica, Mateus capítulo 6, versículo 33. Quem achou já levanta a mão, que o microfone vai até você. Mateus capítulo 6, verso 33. Vamos correr da vaidade. Quem achou? Isso é obreiro da casa, pastor. Mateus 6, verso 33. Manda a brasa, Eva. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Está vendo aí? Isso é servir a Deus com humildade. Porque quando nós buscamos, e o que é buscar o reino de Deus sobre todas as coisas? Nós não podemos tocar o céu. O céu não é palpável. O reino de Deus não é visível. O que é visível é o reino da obra de Deus. E isso é palpável, é visível. Então, como buscar o reino invisível? É fazendo a obra dele. Por isso que Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus, fazendo com o coração tenro, humilde e com amor. E tudo aquilo que vocês necessitam, eu acrescento. Então, se o nosso nome precisar ser soprado por aí, não precisa a gente se como eu posso dizer, se auto-aparecer, se auto-expor, não precisa. Faça a obra dele, busque o reino dele. Como? Servindo a ele, fazendo a obra dele, que se for preciso, eu não digo que é necessário, tá, irmão? Mas se for preciso para Deus, não necessário para a gente, mas se for preciso para Deus, Ele vai soprar o teu nome, e você vai ter reconhecimento. Mas isso vai vir naturalmente. E nós vemos, ouvimos muitos homens de Deus cair. Por quê? Porque se auto-envaideceu. O eu estava na frente, não buscava mais o reino de Deus. Isso é vaidade. O que aconteceu com tantos e tantos homens de Deus? Eles tombaram. E eu falo isso com pesar de coração, com tristeza de alma, irmãos. A gente não pode se alegrar com a queda de alguém. Pelo contrário, temos que chorar. Porque ele, com a queda dele, se não der tempo dele se reconciliar, nós sabemos o destino. Então é motivo de chorar quando alguém se afasta dos caminhos do Senhor. Quando nós vemos alguém cair, tropeçar, se afastar do Evangelho, nós temos que chorar e orar muito a Deus. Porque pela Bíblia nós sabemos que vai acontecer com esse camarada, se Jesus voltar e ele não tiver reconciliado. Nós sabemos, é a Bíblia que nos ensina. Isso é ensinamento. E vaidoso é aquele que acha que ele é salvo simplesmente porque crê. Nós temos que interpretar e buscar conhecimento da Bíblia. O que Jesus disse? Aquele que crê e reconhecer será salvo. Mas o que é crer? É acreditar que ele veio, que ele existe. E o que é reconhecer? É andar pelas suas pisaduras, é fazer o que ele ensinou. Isso é reconhecer. Senão está fora. É a Bíblia que nos ensina. Então,
Qual é a aversão, o contrário de vaidade? É deixar nós mesmos e buscar o reino de Deus. E tudo aquilo que nós precisamos, Ele atribui a gente. A terceira verdade bíblica está em 1 Pedro, capítulo 3. Perdão, segura um pouquinho. Deixa eu fazer um drama aqui agora. Bom, até aqui nós aprendemos sobre a vaidade intelectual, certo? Quem ouviu diz amém. Vocês entenderam até aqui? O que é vaidade intelectual? É quando você coloca você mesmo na frente de Deus e acima das doutrinas de Deus, da vontade de Deus. Isso é vaidade intelectual, é se achar melhor ou maior do que o trem. E nós lemos aqui na primeira verdade bíblica, em Filipenses 2,3, que o que? Considere que os outros sejam sempre superiores a você mesmo. Isso é humildade, porque por mais que eu ache que eu sei alguma coisa, eu sempre terei algo a aprender com você. Então eu posso saber 9 coisas, mas se você sabe uma, você sabe mais do que eu, João. Então nós podemos trocar ideias. Então você é maior do que eu, porque você sabe aquilo que eu não sei, e eu sou maior do que você, porque eu sei aquilo que você não sabe. Entendeu aqui, irmão, a regra? Então quando nós considerarmos o nosso semelhante sempre maior do que nós mesmos, isso é humildade, e nós deixamos a vaidade de lado, porque com certeza, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, você, sabe algo que eu não sei. Então você é maior do que eu, você é melhor do que eu, seja em qualquer área que eu não domine, mas você domina. Então você é maior do que eu. E tem área que eu domino, talvez você não tenha ainda esse domínio, então você me considera maior que você, e assim é recíproco, está entendendo? Isso é humildade. Eu sempre terei algo para aprender com você, Esther, Manjoso, sempre tem. Da mesma forma, eu sempre terei algo para ensinar para você. Então, um considerando o outro maior do que a si mesmo. Isso é humildade, é o inverso da vaidade. Agora, quando eu me achar melhor, superior, melhor do que você, eu já fui, já passei, tá? Não sou humilde, e isso é pecado. Mas bom, falando sobre a intelectualidade, como a vaidade estremece o alicerce do ser humano, como a vaidade corrói a vida espiritual. Porque uma pessoa vaidosa, ela já não ora mais, não lê mais a Bíblia, você já sabe, né? Eu acho que sabe, precisa ler, precisa orar, e chega aqui e bate no peito e diz: eu sei, fala aí o que você quer ouvir hoje, fala aí onde você quer que eu pregue, lê um versículo aí que eu explano para você, se mostrando aquela arrogância e prepotência. Isso é vaidade. Deus não se agrada, irmãos, Deus não se agrada. Mas enfim, entraremos agora numa parte, eu não vou dizer delicada, mas controversa, tá? Que isso é matéria de doutorados, teólogos, doutrinas, RIs, costumes, usos, e nunca chega a uma conclusão. Mas com toda humildade, irmãos, perante Deus eu falo isso. Eu fui buscar a Deus orientação e trouxe algumas coisas para a igreja. Vamos falar agora sobre o caráter do crente, principalmente seu lado exterior. Como ela se mostra, como ela se porta. Será que uma pessoa que se veste muito bem, ela é vaidosa? Será que uma pessoa que usa o melhor perfume, será que ele é vaidoso? Será que uma pessoa que tem uma coleção de relógios importados, como o nosso irmão pastor Eliel, será que isso é vaidade? Uma pessoa que tem roupa que nunca nem foi usada, como o pastor Josi, que diz que não tem roupa, guarda-roupa, meu Deus do céu. Mas sobre as vestes dos cristãos, o que é vaidade para você? Vamos lá? Primeira coisa, vamos embasar agora este tema. Vestes cristãs
Você que me acompanha aí, já vi, alguém já digitou aqui. Vestes cristãs. Vamos para a Bíblia, tá bom? Quem pode abrir para mim aí? Deuteronômio, capítulo 22, o versículo 5. Quem achou? Deuteronômio, capítulo 22, verso 5. Nosso irmão William, o microfone irá até você, William. Se pudesse colocar de pé, William, isso é honra, tá bom? Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. Manda abraço. Minha tradução é um pouco diferente, tá? É a NVI? É NTNH. As mulheres não podem usar roupa de homem, nem os homens usar roupa de mulher. O Senhor nosso Deus detesta as pessoas que fazem isso. Glória a Deus. É a minha Almeida corrigida, mas é a mesma coisa, tá? Mas acho que a maioria é da Almeida. Eu vou só retratar aqui o que você lê. A mulher não usará roupas de homem e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Observe uma coisa aqui muito interessante. Quem deu este mandamento foi Deus, através do seu servo Moisés. Isso há quantos anos atrás? Então nós precisamos entender algumas coisas. Alguém poderia, e agora eu abro a oportunidade, até agora eu não abri, mas agora eu abro, agora vai virar didático, tá, irmão? Estava dinâmico até aqui, mas vai virar didático. Quem poderia, pode até chutar, quem poderia me dizer qual era a roupa de uma mulher nessa época aqui, do povo hebreu, de uma mulher? O que mulher usava naquela época? Vestido, muito bem, Master, vestido. Mulher usava vestido, irmão. Agora, o que o homem usava naquela época? E o que é uma túnica? Aí. Então quer dizer que a mulher usava vestido e o homem usava vestido? E por que Deus deu esse mandamento então, Gilmar? Que não queria ver roupa de homem e mulher, nem de mulher e homem. Bom, segundo a história da arqueologia, tá? Isso não sobrou nada daquela época, mas nós temos que buscar esses artifícios, esses subterfúgios. O vestido da mulher, assim como o vestido do homem, normalmente as mulheres usavam um vestido todo cinza, tá? Todo cinza. Normalmente com um cordão, ou seja, um pedaço do vestido amarrado na tua cintura, ok? Semelhantemente à roupa do homem, era também um vestido. Salve aqueles que tinham graduações, o chefe das famílias, os príncipes das tribos usavam túnicas, e normalmente essas túnicas eram coloridas, tá? Por isso que houve aquele entrave lá de José, tá bom? Porque José não poderia usar a túnica colorida, não por simples fato dele não ser filho de Jacó, é porque quem deveria usar a túnica era o herdeiro, era o chefe da casa, tá bom? Por isso que houve essa briga aí, tá bom? Mas naquele tempo as mulheres usavam normalmente roupas, vestidos cinzas, tá? E com cordão amarrado na sua cintura, ou às vezes as plebeias, né, aquelas que não tinham condições de usavam só o vestido. E os homens de contrapartida, eles também usavam esse vestido, salve os príncipes, como eu disse, usavam as túnicas coloridas, porque era sinal que eles tinham bens, tá? Porque para tingir a roupa naquela época era muito caro, por isso que eram todas cinzas, tá bom? E os homens normalmente usavam um cordão amarrado na tua cintura, ou um cinto de couro, tá? Então assim, há uma linha teológica, tá? Uma linha teológica que diz assim, que quando Deus disse isso, Ele está dizendo assim, ó, que a mulher não poderia
não poderia amarrar o cinto de couro na tua cintura, e nem o cordão trançado, porque isso era sinal de masculinidade, e todo varão daquela época, eles tinham um sonho e um objetivo. Qual era? Ir para a guerra. Isso era coisa de homem. Você não vai ver mulher em guerra, tá? Salve Débora, mas Débora não foi para a guerra, ele acompanhou o comandante, ela nunca batalhou, tá? Então, todas as vezes, e Deus estava dizendo, se uma mulher colocar um cordão trançado ou um cinto de couro, ela está dizendo que quer ir para a guerra, e isso Deus não se agrada. Isso naquela época, ou seja, vestimentas de mulher não podia ter vestimentas de homem, e vice-versa. E se um homem tirasse o cordão trançado, tirasse o cinto de couro e amarrasse um pano, ele estava dizendo assim, ó, eu não quero ir para a guerra. Ou seja, era um covarde. Entendeu a explicação até aqui? Isso é a linha teológica, tá? Mas a palavra de Deus diz assim, ó, que ela foi, que ela é e que ela sempre será a palavra de Deus, e ela é imutável. Hoje nós podemos enxergar com mais distinção, porque hoje existem roupas específicas para mulheres e roupas específicas para homens, e se um dos dois inverter, você logo vai notar a diferença, né? Você vai notar a diferença. Por isso, nós precisamos nos portar na casa principalmente na casa de Deus, e também lá fora, com decência. O que é decência? Tanto para o homem quanto para a mulher. Aquilo que Salomão escreveu em Cantares: que os nossos corpos sejam um jardim fechado, somente o jardineiro tem acesso. Para unir a roupa unissex, as roupas unissex serve para homem, serve também para mulher. Me dá um exemplo de uma roupa unissex. Homem tem blusa, que hoje o homem usa, mulher pode usar também. Aquele que está na moda agora, homem está com própolis. É unissex. Perfeito, a colocação foi perfeita. Agora olhe para cá e entenda uma coisa. Nós estamos estudando sobre a vaidade. E o que é vaidade? Vamos voltar para o intelectualismo. Todas as vezes que eu quero me aparecer, eu me coloco diferente das outras pessoas, tá? Se um cropped, é isso o nome? Cropped, ele foi feito para a mulher, foi isso? E o homem agora está usando, é moda? Legal. Mas por que um homem coloca um cropped sabendo que foi feito para a mulher usar? Porque ele quer ser diferente dos demais, ou seja, ele está buscando para si a atenção alheia. Isso é vaidade, e Deus não se agrada disso. Demais está doido para falar, né? Tá, segura aí. Entendeu o que é vaidade? Igor, não sopra não, levanta a mão e fale. Amém. Amém? Então assim, agora roupas unissex, por exemplo, uma blusa. Eu não consigo ver uma blusa unissex. Assim, as pessoas passam, mas o corpo. Você de maré rosa. Sim. Antigamente era mais. Quem lá na roda era mais. Homem não lava roda, antigamente, hoje em dia pode, liberal. Mas então, aí, olha só como a aula dinâmica fica melhor. Ó, meus queridos que estão me acompanhando, que estão perguntando se o homem usar rosa também é vaidade. Vou explicar. Olha só, primeiro, quem proibiu o homem de usar rosa? Segundo, quem liberou o homem a usar rosa? Terceiro, quem disse que a cor rosa não foi feita para o homem usar? Mas é mais feminino. Não, quem disse? Sociedade. Então, isso é uma cultura sócio-civil. Foram atribuições, que eu particularmente não sei quem inventou isso, mas são cores, e atribuíram a cor X para determinado grupo, e a cor Y para determinado, mas não tem nada a ver. Obviamente, é claro que a nossa mente, né, está imbuída de culturas, nós fazemos parte de culturas, crescemos em culturas, e quando você vê determinada situação, a tua mente logo te leva para aquilo que você aprendeu.
tá? Tem uma parte do nosso cérebro que se chama cerebelo, ele guarda, é como se fosse o arquivo, é a CPU do nosso cérebro. Tudo que você aprendeu na sua vida inteira fica armazenado ali. Toda vez que você vê alguma coisa e você ouve alguma coisa, vai buscar essa informação lá, né, e vai se assimilar com algum ponto, tá? Então assim, o homem pode usar rosa, a mulher pode usar azul. O que determina a vaidade de uma pessoa não é isso. A vaidade determina-se no expor essa pessoa. O quanto esta cor, enquanto esse corte de roupa vai expor-me perante a sociedade. Se eu estou buscando alguma cor ou algum tipo de corte de roupa para me expor, para chamar para minha atenção, isso é vaidade. E pelo contrário, nós temos que fazer totalmente o oposto. É fazer com que nós desapareçamos e ele apareça. Tá? Razoavelmente a explicação é essa. Mas vamos lá. 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 e 4. Vamos aí, continuando aí com as vestes, principalmente aí femininas, né? Mas atribui também as vestes masculinas. 1 Pedro capítulo 3, verso 3 e 4. Pode ler, por favor. Semelhante vós, esposas, estejam sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedeçam à palavra, possam, sem palavras, ser ganhos pelo comportamento de suas esposas. Enquanto 1 Pedro capítulo 3, verso 3 e verso 4. Isso, 3 e 4. O adorno delas não seja o exterior, no entretalamento dos cabelos, no uso de ouro, no uso do vestuário, mas que seja o homem inteiro no coração, o qual não se corrompe, e ainda o ordenamento de um espírito manso e quieto, que aos olhos de Deus tem alto preço. Glória a Deus. Então olha só o que Pedro está ensinando para a igreja sobre as vestes, principalmente femininas. As mulheres de plantão aí, peguem isso aqui, ó. A mulher, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Olha só, o que Pedro está ensinando para a igreja. Pedro não está proibindo a mulher de usar um brinco. Pedro não está proibindo a mulher de usar uma roupa bonita, fina, de grife. Pedro não está proibindo a mulher aqui de usar uma trança no cabelo. E eu estou mais a fundo agora. Pedro não está proibindo a mulher de passar um batom na boca, de pintar a sua unha. Mas Pedro está admoestando que tudo isso, presta atenção, que tudo isso não ofusque aquilo que é mais importante. O que? O enfeite interior, a beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus.